Alô, Edmilson, abração. Estou aqui em Brasília, isoladão, meu. Pô, mano. Bom dia, trabalhando, né? Trabalhando via virtual. Tá certo. Isso. Vocês acompanharam aí o ato via virtual das centrais dos trabalhadores? Nós tivemos. Sim. Está tendo, inclusive, agora de novo. Legal, né? O pessoal das centrais aqui no Pará está fazendo novamente o ato unificado. Então está terminando aqui, ó. Agora quem está cantando é Roger Walter, do Pink Floyd. Conseguiram que ele... legal. E, Paulo, eu participei do debate das centrais e movimentos que debateu esse tema aí. Isso. E essa proposta, acho que foi até do líder do PT, líder da Dilma no governo, e agora líder da minoria, não é? O Zé Guimarães. É. Bacana, hein? Beleza. E deu certo, né? Deu. Boa tarde. Olha só, a gente já está entrando agora ao vivo, está começando agora a nossa live. A gente quer primeiro agradecer. Eu sou o professor Beto Andrade, aqui, coordenador estadual do Sintep. Queria agradecer aqui a presença do senador Paulo Rocha por ter aceitado o convite para esse debate e do deputado Edmilson Rodrigues, deputado federal também. O tema que nós propusemos é uma live, só para poder explicar também antecipadamente, uma live um tanto quanto emergencial, porque o tema acabou surgindo de quarta-feira, mais ou menos, a informação, né, no dia de quarta. Já tinha uma série de programações previstas para esse período, mas a gente optou em fazer, porque também fica salvo depois e os nossos companheiros da educação e dos servidores públicos podem acessar a plataforma e podem assistir depois do debate também. Então, uma live emergencial no sentido de a gente fazer o debate, porque amanhã, a informação que nós temos, aí está aqui o senador Paulo Rocha que vai dialogar conosco, será colocada em votação o parecer que o próprio presidente do Senado, Alcolumbre, assumiu em relação à ajuda ao empréstimo emergencial aos estados e municípios em relação à pandemia do Covid-19, né? E isso, claro, é uma demanda que tem aí sido colocada há algum tempo, na Câmara foi aprovado, inclusive, o debate, mas sem um elemento que nos preocupou muito, por isso que a gente pediu essa live, inclusive, dessa forma mais rapidamente, porque reinclui no relatório do presidente do Senado a proposição de congelamento de salários como uma espécie de contrapartida, uma política de austeridade que vem sendo aplicada e aprofundada pelo Paulo Guedes, e agora o próprio Senado se posicionando, pelo menos o presidente do Senado se posicionando nesse sentido de indicar um caminho de congelamento e de indicar, como a gente colocou, que os servidores públicos, aliás, os trabalhadores, como um todo do Brasil, trabalhadoras, paguem pela crise. E eu quero abrir esse espaço de debate agora aqui para o senador Paulo Rocha, que está na trincheira de luta amanhã, com certeza, no Senado, para que ele possa informar um pouco, debater um pouco, falar um pouco dessa conjuntura nacional, essa crise, e quais são as possibilidades que nós temos de superação. Nós vamos tentar ter 2 blocos, um primeiro bloco dessa explanação desse debate que a gente tem, e depois um segundo bloco de considerações finais também, tá bom? Então, eu abro aqui primeiramente a palavra. Pois não, Edmilson? Eu queria... Está aberto já, né? Estamos online? Já estamos online. Eu queria, só antes do Paulo Rocha, dedicar essa live do 1º de maio, principalmente considerando que ela está sendo coordenada por ti, um educador de primeira linha, e a expressão daquilo que o Marx chamava a filosofia da praxis. É a visão de mundo crítica, porém, mais do que isso, a ação para construir esse projeto humano de felicidade, cientificamente chamado de socialismo. Então, parabéns ao Sintep, e porque eu pedi essa liberdade de falar antes do Paulo, e depois eu volto para ti. É apenas para homenagear e mostrar o nosso mais profundo e sincero sentimento pela perda de 2 mãezinhas de educadores ligados à nossa luta, ligados ao Sintep, sindicato que eu tive a honra de ser fundador, primeiro presidente, e que tivemos, para existir, um grande apoio do então recém-presidente do Sindicato dos Gráficos, que nos emprestou
os seus arquivos, suas salas, para a gente reunir quando nós não tínhamos sede. Que àquela altura o presidente era o nosso querido sindicalista Paulo Rocha, hoje nosso senador que está aqui nos honrando nesse debate. Hoje eu senti assim com muita tristeza a perda da mãe de um professor e ambientalista que já foi candidato do PSOL a governo do estado, o nosso querido Marcos Carrera. Ela estava internada no Abelardo Santos e, infelizmente, veio a óbito. E também a mãezinha da Josilene. Josilene Mota. Os dois trabalharam conosco no governo, quando eu tive a honra de ser prefeito de Belém. São extremamente dedicados, competentes e muito mais importantes do que tudo, são pessoas muito amorosas, muito solidárias e que têm grande empatia. Essa palavra que, felizmente, está ficando conhecida do grande povo, da massa popular, né? Porque é essa capacidade que nós, seres humanos, temos que exercer de, pelo menos, penetrar na alma dos outros para tentar compartilhar a dor. Quem perde um ente, como eu perdi semana passada, um primo meu, da minha idade, 62 anos, que era militante do PT, o Fernando da Purificação Brito, depois de 35 anos de trabalho como radiologista no PSM, ele morreu no pátio da sua casa, esperando um socorro. E depois de morto, ficou horas da madrugada, de 1 hora da madrugada, possivelmente, até o final da tarde, esperando que fossem buscar o seu corpo, esperando já morto pela assistência de um sistema falido e um sistema no qual ele, como trabalhador, deu 35 anos da sua dedicação profissional. Então, a esses servidores eu queria dedicar essa live, porque são trabalhadores do serviço público e estão, hoje, correndo riscos de mais uma tristeza de ver congelados os seus salários. Muito obrigado aí pela oportunidade e obrigado aí pelo convite a participar dessa live. Obrigado, Edmilson, muito bem lembrado, né? Um grande abraço, solidariedade ao companheiro Carrera e a Josilene Mota por esse momento tão difícil. Nós continuamos aqui solidários aos demais companheiros que estão lutando pela vida também nesse estado todo, tá bom? Vamos lá, Paulo. Então, obrigado, Beto, aí pela oportunidade e a introdução aí que o companheiro Edmilson deu mostra como a vida dos lutadores neste país se entrelaçam. É o caso da nossa atuação de militante, eu e o companheiro Edmilson, estivemos sempre nas frentes, no início, ainda numa época muito difícil de lutar, que era contra a ditadura militar. A gente ali já levantava a cabeça para construir os nossos instrumentos de lutas, como o Sindicato dos Gráficos, sindicalismo, o Sintep, enfim. Então, é fundamental que os trabalhadores percebam que um dia que poderíamos comemorar a luta dos trabalhadores, que é o 1º de maio, e essa comemoração veio exatamente a partir de luta, foi de uma grande greve, né? E que nessa greve, inclusive, eliminaram muitos trabalhadores. Certo? Então, Edmilson, depois de tanta luta, tanta história de luta, a gente tem que reclamar ainda que até para morrer, para ser enterrado, o trabalhador neste país ainda não tem a dignidade de ser enterrado como um trabalhador digno, etc., como o caso aí do companheiro que tu reclamou agora desta situação. Então, as nossas homenagens aqui é para todos aqueles que já morreram, e seus familiares, mas como também os trabalhadores, principalmente aqueles que mais lutaram ou então que mais sofreram ataques deste atual governo, desse atual presidente. Falo, Beto, solidariedade, que dos primeiros que foram tratados com preconceito e os ataques foram exatamente os professores, o pessoal da educação.
né? Como eles atacavam, como maconheiros, como as universidades, antros de bagunça, de etc, etc. Aliás, está aparecendo aí uma postagem de que foi a partir das universidades que estão surgindo as soluções de produção de equipamentos, né, como o caso dos respiradores que foram inventados por alunos da USP, se não me engano, ou então da Unicamp, para dar resposta a esta elite nefasta e escravagista que compõe a elite do nosso país e que são responsáveis para colocar no governo este monstro genocida que é o presidente da República. Queria também homenagear os trabalhadores da saúde, companheiro Edmilson, que estes agora que estão sendo chamados não só para defender a vida, mas para estar no fronte da luta e da história, quanto é importante a classe trabalhadora neste país, não só para produzir riquezas, mas também para salvar vidas, etc. Toda a nossa homenagem a estes e outros companheiros que estão aí nas tarefas essenciais, quer seja os feirantes, quer seja aqueles que estão vendendo ainda nos supermercados, nas farmácias, enfim, a nossa homenagem. Eu acho que dois companheiros que estão ocupando espaços agora institucionais, como eu e Edmilson, tanto na Câmara quanto no Senado, nós temos obrigação de homenagear e de reconhecer o papel da classe trabalhadora neste país. Pois bem, então, vamos entrar no assunto. Eu diria que todos os nossos partidos da representação popular, da luta social, da luta pelas igualdades, por liberdade, por democracia, nós temos feito aqui, quer seja iniciativa de renda mínima, quer seja a iniciativa agora foi ampliada com mais recursos para os trabalhadores avulsos, quer seja os trabalhadores rurais de assentamento, quer seja pescadores, quer seja os trabalhadores da área da cultura, de produção de artesanato, de produção de música, aqueles trabalhadores que trabalham na madrugada, nos barzinhos, apresentando suas músicas, enfim, a gente conseguiu ampliar. O problema é que nós temos um governo que, até para cumprir as leis, ou ele faz corpo mole, ou então, por exemplo, esta ampliação, Edmilson, ele ainda não sancionou esses projetos. Então, nessa questão também institucional, o que é que tem visto? O parlamento, através de uma maioria conseguida por causa das experiências e do compromisso e da luta dos representantes do povo realmente aqui, a gente tem conseguido aprovar estes socorros, exatamente forçando aquela ideia de um Estado social e do papel do Estado, né, que tem que ser cumprido neste momento. E tem dinheiro para isso. Né? E se não tem dinheiro agora, mas tem de onde tirar. Por exemplo, a taxação das grandes fortunas, ou até produzir dinheiro novo para socorrer estes problemas, etc. Esse é o papel do Estado brasileiro. Nós estamos passando uma crise de pandemia, mas a crise econômica já vinha antes. Né? Então, é fundamental os trabalhadores compreenderem isso, que esse governo não deu conta nem de solucionar os problemas da crise econômica que estava vindo. Por quê? Porque ele tem uma política de submissão ao capital financeiro internacional ou os países imperialistas que, de novo, atacam o Brasil, a América Latina e os países de desenvolvimento a partir dos Estados Unidos. Então, o nosso governo está submetido, de novo, a estas regras, a estas cartilhas do neoliberalismo
e com uma situação diversa que estão implementando através do projeto de uma direita neofascista que não tem nenhum compromisso com a vida do cidadão mais humilde, dos trabalhadores, dos negros, enfim, daqueles que estão na estrutura social que precisa muito mais do papel do Estado para não só fortalecer ou reorganizar a economia ou então manter ou financiar políticas públicas que vão ao encontro do cidadão. Pois bem, aqui, este projeto que está vindo, nós já fizemos todas as iniciativas, essas que eu já falei, socorrer os trabalhadores mais vulneráveis, mas também a política de micro e pequenas empresas, para estas que produzem mais emprego no país, para assegurar o emprego no Brasil. Este projeto, de novo, ele ainda não sancionou. E agora, também tem o projeto, que foi iniciativa de bancadas dos partidos populares, foi iniciativa do PT, do PSOL, do PDT, que é em socorro aos estados e municípios, que vai em contraponto a um outro projeto lá que versava mais sobre essa questão fiscal na federação, que era o tal do Plano Mansueto, que surgiu lá de um colega lá do Edmilson, né? E, em contraponto a este projeto, veio essas propostas de socorro aos estados e municípios. A Câmara, através com seus interesses lá, da pilotagem, que o Edmilson pode falar melhor e mais com condições sobre isso, pilotado por Maia, que tinha um interesse aí, né, na relação com os estados e os municípios, principalmente na consolidação de um bloco que o pessoal apelidou de Centrão. Então, o que acontece? Aí também tem uma discussão lá no Supremo, que é a questão do endividamento. Uma espécie de anistia temporária do endividamento dos estados. Então, este projeto, que chega aqui com o número no Senado 149, ele foi reivindicado pelo presidente do Senado a ser o relator, e que tinha como objetivo negociar com o governo. Não é? Aí, ele tomou, então, iniciativa, como ele tem acesso lá ao Maia, ao Guedes, na relação dessa questão econômica, ele está negociando. E ele está mediando, o que interessa agora aí para o funcionalismo público, ele está mediando que aquela proposta de congelar, aliás, de reduzir o salário dos funcionários públicos, que era uma proposta do Guedes, e como teve uma reação imediata, inclusive de todas as forças de esquerda, dos partidos populares, mas também até dos democratas, esse pessoal do Centrão, os caras recuaram e vieram com a proposta agora de congelamento, que é uma proposta que o próprio Maia, aliás, o Alcolumbre, o presidente aqui do Senado, propôs para mediar essa questão. Acontece que nós, viu, Beto, é claro a posição do PT, do PSOL, do PDT, nós conseguimos fazer um bloco aqui, a Rede, o PSB, que está se contrapondo a qualquer proposta que mexa com o salário dos trabalhadores e agora, neste caso, do funcionalismo público. Então, vai estar proposto a sessão para amanhã, 16 horas. Sábado, 16 horas. Pela proposta que o Alcolumbre já soltou, desde
de ontem, está tendo uma reação grande, porque ele acabou fazendo uma proposta que, nessa questão de apoio aos estados, joga um estado contra o outro e joga o estado contra os municípios. Então, ele jogou a batata quente, uma suposta proposta de apoiar, seria 25 bi para os estados, 25 bi para os municípios e mais 10 bilhões para ser diretamente usado no combate ao coronavírus. E também envolve esse debate dos empréstimos. O que acontece? Mas ele, no caso dos empréstimos, no caso de o governo, os governos, vocês sabem que estão em crise, os governos já tem governador que vai ter problema de pagar a folha de pagamento agora de maio, porque com a queda da economia reduz as arrecadações de ICMS, no caso dos municípios de ISS, e etc, etc. Então, chegou a crise financeira também para os municípios e estados. Então, a solução seria essa, de apoio. Essa proposta que o Alcolumbre propôs, ele favorece mais aos estados mais ricos e não atende no total os estados mais pobres da federação. No caso, os mais prejudicados são os estados do Nordeste, o Pará e o Rio de Janeiro. E aí nós estamos fazendo uma avaliação que tem um viés político aí neste processo, né? Além também do estado de São Paulo, que é o que também perde mais em termos de ICMS, etc, etc. Bom, então, e aí, em relação aos empréstimos, preste atenção aí, os companheiros funcionários do Estado. Eles estão impondo aos estados alguns critérios para ter acesso a estas benevolência, no caso dos empréstimos, etc, etc. Que é o caso inicialmente era a proposta de reduzir salários, agora estão com a mediação, aí no caso o presidente do Senado, de congelar por 1 ano e 8 meses, me parece. Então, o que acontece? O que acontece? Essas propostas não unificou nem a base deles, porque essa questão de jogar um Estado contra o outro. Então, eles vão ter dificuldades amanhã. Tanto que tem gente que já está pedindo para adiar a votação para segunda-feira ou até terça-feira. Então, está rolando o debate aí. Hoje mesmo, a bancada do PT do Senado fez uma reunião com os governadores do Nordeste, e quem está assim, mais na ponta, mais articulado e mais mobilizado nesse sentido, neste enfrentamento. Então, nós tiramos como estratégia de colocar todos os governadores para pressionar o Alcolumbre, que não só como presidente do Senado, mas como também relator da matéria. Então, está tendo aí uma articulação, nós fomos para cima do Colégio de Líderes aqui, que também está funcionando, reuniões, tudo virtual, mas a pressão para que não só a gente corrija isso, ou através do debate antecipado, ou nós vamos ter que partir para as emendas e destacar e ir para voto. Então, para ficar claro, os partidos de esquerda, os partidos de representação popular aqui, como eu aqui, no caso, representando o PT e o Edmilson representando o PSOL, nós somos contra qualquer mexer, quer seja congelamento ou
muito menos redução. Então, como também os nossos governadores também são contra qualquer proposta que venha mexer nos interesses dos seus funcionários. Então, qual é a questão? Eu acho que aí nossos sindicatos da área, que são bem organizados da área, e aí tem que se articular aí com o pessoal das centrais sindicais que tem relação com o funcionalismo público, para a gente pressionar de hoje para amanhã os senadores. Os senadores. Aí, no caso, os 3 do Pará, Paulo Rocha, Jader e Zequinha Marinho. Então, tem que focar a pressão em cima deles. O Jader Barbalho está muito articulado, porque ele já fez até uma emenda. Edmilson, tu que entende mais dessa área da economia, uma emenda aí que é para, vamos dizer, em vez do critérios para apoio, para distribuição desse dinheiro, dos 25 bi, seja criterioso, conforme... Aí tem aquele debate, é conforme as perdas, é conforme a crise do coronavírus, ou é pela população, que é o critério para a distribuição do FPE, etc, etc. Então, todo esse debate está envolvido aqui e que está quente aqui a discussão entre os senadores, principalmente a partir do Colégio de Líderes. E a estratégia é essa, é tensionar sobre o Davi, não só como relator, mas também como presidente do Congresso, para ver se adia essa votação para segunda ou terça, para poder e tal. E agora, ou sendo amanhã ou sendo segunda, Beto, tem que mobilizar os nossos sindicatos a pressionar os senadores, porque são poucos por cada estado, são só 3. Então, é jogar pesado em cima disso. Não só na questão que envolve direto a vocês, né? No caso do congelamento, mas também nessa questão da distribuição do dinheiro para os governadores e municípios. É isso. Não estou ouvindo, Beto. Sem som, Beto. Desculpa, tá bom, desculpa. Estava agradecendo ao senador Paulo Rocha pelos esclarecimentos dados, pela mobilização que está sendo feita. Daqui a pouco tem algumas perguntas que devem estar surgindo por aqui também, a gente vai colocar, a gente vai tentar viabilizar as perguntas de muitos companheiros que estão aparecendo aqui, mas muitos parabenizando aqui a atuação dos nossos parlamentares nessa frente aí de luta em defesa dos direitos do povo como todo trabalhador, né? Não só o servidor público, acaba sendo muito emblemático, atacado, sendo muito colocado como se fossem os privilegiados no momento de crise, sempre parece até, né? Por uma situação tão crítica que a gente está vivendo. Mas quanto a gente sabe que tem passado na pele o sofrimento, a luta diária para poder garantir um serviço público de qualidade que, na prática, é o que agora está dando suporte ao povo trabalhador. Então, de certa forma, até a própria crise do Covid, Edmilson, ela acaba levantando esse debate para a população. Quem está socorrendo a população é o serviço público. Quem, né, limitado, claro, Belém, por exemplo, entrou em colapso já, né, por conta de uma CEP, historicamente, por essa falta de investimento nos últimos governos que passaram, mas o servidor público está na ponta lá, lutando, enfrentando, mesmo sem a valorização necessária. E como também esse processo está mostrando o quão importante a educação, a ciência e a tecnologia para esse país, né, colocaste sobre a produção de respiradores, a tecnologia para identificar o vírus, a tecnologia para poder, inclusive, produzir uma vacina, né, que é o que a gente almeja efetivamente. Então, é bom que a gente sempre resgate isso, o debate sobre o serviço público e a valorização do serviço público, porque se existe uma pequena parte do serviço público, de fato, privilegiada não, que recebe salários bem acima da média da população, não é a realidade para quase 80% pelos próprios dados que a gente tem, né, que recebem ali na média salarial muito próxima de toda a população. Então, um grande debate, vamos agora falar, nosso camarada Edmilson Rodrigues, Edmilson, queria te pedir um favor também, que explicasse um pouquinho esse trâmite, porque saiu da Câmara para o Senado a proposição, até lá saiu sem a previsão dessa história do congelamento, etc e tal, né? E em se aprovando, quando se aprovar no Senado,
o que for aprovado lá volta para a Câmara, tem processo de debate na Câmara ainda, enfim. Mas coloca, obviamente, teu pensamento, tuas posições políticas aí sobre a conjuntura também um pouquinho, para a gente poder... Sempre é muito bom dialogar e debater contigo. Vamos lá. Obrigado, Beto. Acho que o Paulo colocou as questões centrais da política e do que significa, na essência, esse projeto. E é importante ressaltar o papel do Congresso Nacional. No momento em que a política está criminalizada, o povo dá razão se Câmara e Senado, que devem representar os interesses do povo brasileiro, traírem o povo brasileiro, aprovando leis que são de interesse do grande capital financeiro, mas que pouco interessam a quem vive do trabalho. No debate sobre a Lei Mansueto, que foi, de certa forma, abrandada nesse projeto de lei 149 de 2019, que está sendo por nós aqui debatido, quando ele passou pela Câmara, eu até usei uma metáfora utilizando uma letra de um cantor-compositor já falecido brasileiro, que fez muito sucesso, até a minha infância, mais ou menos, não era Mansueto, mas era Monsueto, né? E ele tinha um samba que dizia: eu vou lhe dar a decisão. Botei na balança, você não pesou. Botei na peneira, você não passou. Mora na filosofia. Para que rimar amor e dor? Se ele se referia a uma relação entre pessoas, uma relação contraditória de amor, serve como metáfora, Beto, para expressar que agora só tem sentido aprovar leis que sejam significativamente leis em favor da vida, das condições para tratamento dos doentes, das condições para evitar a doença. Leis que sejam expressões de amor do poder público para com o povo brasileiro, que é quem produz riqueza. E são servidores públicos, como tu falaste, a parte do povo que, por ter um cargo público, é obrigada, é impositivo profissional, trabalhar para o desenvolvimento de políticas, sejam elas de assistência, seja de infraestrutura, de segurança, de educação. E aí nós estamos aqui num debate do Sintep, que representa os trabalhadores em educação de todo o lindo estado do Pará, ao mesmo tempo lindo, rico, mas com um povo tão pobre, exatamente porque ao longo da história as políticas têm servido para aumentar a riqueza dos muito ricos e empobrecer os muito pobres. Então, para você se ter uma ideia, eles não tiveram força de rimar dor, sofrimento, com amor no debate na Câmara. Então, nem tudo que foi aprovado ficou como nós queríamos. Mas nós conseguimos aprovar uma lei que permitia recursos para os estados e municípios devido à perda de cerca de 30% até março, de março para cá, 30%, segundo as autoridades financeiras, das arrecadações que são repassadas para estados e municípios, como Fundo de Participação do Estado, FPE, e Fundo de Participação dos Municípios, FPM. Ora, se há uma perda grande, e cada município já tem despesas, algumas fixas, e algumas que não são aquelas despesas fixas, mas que agora aumentaram. Porque vocês já viram a quantidade de remédio que tem que ser comprada, de respiradores, o contrato para fornecimento de oxigênio para cada leito que está instalado, porque não adianta ter o respirador e não ter o oxigênio instalado, que é monopolizado no Brasil. É praticamente uma empresa, ou um pouquinho mais,
que fornece para todos os hospitais do país, e é uma empresa norte-americana, que oferece o oxigênio para os hospitais. Quanto se gastou com a construção de hospitais de campanha? Basta ver aqui no Pará, que apesar de um em Marabá, outro em Santarém, outro em Belém, ou em São Paulo, em Manaus, não estão dando conta para atender todo mundo. Então, a situação é desesperadora. Há autoridades, e eu queria fazer aqui, Beto, referência. Nós enfrentamos na luta o governo do Estado. Eu quero parabenizar o Sintep por ter travado um bom combate nesses 2 anos de governo, ter conseguido algumas conquistas, mas não perder a disposição de continuar lutando, porque os nossos sonhos não têm limite. E quem é governo sabe que tem que negociar e que os educadores precisam cada vez mais de mais valorização. Então, quero aqui reconhecer o papel do nosso sindicato e reconhecer essa disposição de avançar na luta. Ora, nós sabemos que, num momento de crise, os governos têm alguma razão para dizer, pessoal, dá um tempinho, porque nós temos que salvar vidas. O governo do Estado, com todas as críticas que se possa fazer, eu fiz publicamente um reconhecimento, algumas ações importantes. Você pegar a população de rua e colocar num abrigo com camas, com assistência social, de saúde, alimentação, lá no complexo do Mangueirão, é importante. Agora que nós aprovamos a lei que não foi sancionada pelo Bolsonaro ainda, aprovamos semana passada, a lei que vai garantir investimento para assistir essas pessoas que vivem nas ruas, em todas as cidades do país. Né? Então, aqui nós temos alguns alentos, mas nós sabemos que, apesar disso, das coisas que foram feitas positivamente, a campanha pelo isolamento social, ainda assim não tem sido suficiente. Por quê? Porque nós precisamos de empatia do prefeito municipal. Nós sabemos que ele não pode fazer milagre. Nós sabemos que o Bolsonaro é um Messias, está longe de ser milagroso. Mas nem Bolsonaro, nem Zenaldo têm o direito de mandar o povo esperar. Não pode, nós não podemos aceitar o e daí. Toda autoridade agora tem que demonstrar, mesmo que seja uma pessoa de extrema direita, como é o nosso presidente, mesmo que tenha horror, ódio aos pobres, mesmo que queira implantar uma ditadura fascista no país e constantemente tente destruir a legitimidade de autoridades e dos poderes da República, seja atacando o Congresso, o Supremo Tribunal Federal, todo elogio a ele não é as Forças Armadas. Porque o que ele elogia são aqueles generais vendilhões da pátria, porque muitos dentro das Forças Armadas, na Marinha, na Aeronáutica e no Exército, não concordam em transformar as instituições do Estado brasileiro, como a Polícia Federal também, né, em instrumentos da família Bolsonaro, para proteger as suas ações criminosas de um governo contra o povo e um governo que tem relações por ele assumida. Porque ninguém inventou o Queiroz, ninguém inventou as rachadinhas do Flávio, ninguém inventou que o chefe do escritório do crime foi morto na Bahia e que ele estava foragido porque está envolvido em crimes muito sérios de assassinatos, de roubos e outros crimes, como uso de recursos públicos para compra de armas e até mesmo para a área imobiliária, como agora já está denunciado o Flávio Bolsonaro. Então é importante dizer isso, né? Como é importante dizer o que o Paulo ressaltou. O presidente da Câmara, na primeira etapa, quando nós encaminhamos esse debate, ele teve alguma sensibilidade social, e eu tenho que reconhecer isso. De modo que nós deixamos de lado o Plano Mansueto e conseguimos aprovar uma ajuda a estados e municípios para que a perda de arrecadação não seja desculpa, inclusive, para deixar de pagar salário para os servidores, como tem defendido o Paulo Guedes e o presidente, e para não congelar salários, e, ao mesmo tempo, para ter recursos para fazer hospitais, comprar remédios, ambulâncias, UTIs e salvar vidas. Então, infelizmente, nós vivemos uma situação muito difícil porque as autoridades estão ajudando a aprofundar essa catástrofe. Então, é doloroso e eu queria mostrar minha
meus sentimentos a todas as famílias. Nós iniciamos aqui homenageando os nossos colegas, servidores públicos, que faleceram recentemente. Mas se fossem só eles, nós sofreríamos. E muitos teriam empatia por nós. Agora, não são só eles. São muitas milhares de pessoas. No Pará já são mais de 250 pessoas mortas. São muitas milhares de pessoas doentes que podem a qualquer momento falecer. Então, nós temos que ter responsabilidade. E aí, eu falei no presidente da Câmara e vem o presidente do Senado. Para aumentar o seu poder, como o Paulo falou, ele reivindicou a relatoria do projeto. Isso deu poder para que ele sentasse na calada das madrugadas com o Paulo Guedes e fizesse uma grande, não é negociação, é uma grande negociata, que eles apresentam da seguinte forma: tudo bem, 60 milhões para ajudar os estados e municípios, 25 para os estados, 25 para os municípios e 10 milhões para investir mais diretamente na compra de equipamentos e no combate a coronavírus. Só que eles condicionam isso a uma série de atrocidades contra o povo, inclusive, particularmente, contra os servidores públicos. E nós não podemos aceitar. O caminho agora é a resistência, nós temos as redes sociais, nós temos que infernizar. A caixa de mensagem do Paulo Rocha tem que ser inviabilizada de tanto e-mail que ele vai receber, parabenizando pela postura dele de defesa dos interesses dos trabalhadores do serviço público, e interesse da soberania nacional, e interesse dos estados e municípios. Agora, os que votam contra, sejam do Pará ou de qualquer outro estado, têm que ter tantas mensagens exigindo que eles cumpram a sua responsabilidade de representantes do povo, de modo a fazer seus laptops, seus computadores explodirem, e de saber que eles votando contra o povo e os servidores, terão que dar explicações, e não haverá explicação plausível. Porque os servidores públicos têm consciência, fazem de forma competente seu trabalho, mas não podem ficar com seus salários congelados, muito menos ter reduzido seus direitos. Beto, eu sei que eu falo muito, mas eu queria te reduzir assim. Esse recurso aos estados e municípios, pela proposta, estabelece um plano de metas. Esse plano de metas, que é chamado Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal, dá ao governo federal, apesar de sermos uma federação, reconhecida, inclusive, pelo Supremo, que dá autonomia a estados e municípios para ter políticas de isolamento, uma decisão recente. Apesar disso, o que quer o governo? E o que alguns senadores querem? Destruir a autonomia de estados e municípios. Tem que apoiar estado e município sem condicionar. O que o Paulo Guedes diz, não, nós vamos repassar recursos como se estivesse dando dinheiro. Não está dando. É uma política temporária, e os estados que estão endividados terão condição de se reequilibrar, e depois esse dinheiro todo investido, quando você compra um produto, você paga imposto. Quando você recebe uma ajuda emergencial de R$600, você compra no supermercado ou numa farmácia aquilo que você precisa. De R$600, 17% pelo menos vão para o ICMS, volta para os cofres do Estado. Os produtos industrializados, quando são vendidos, eles também contêm o imposto sobre produto industrializado. Quando é serviço, como o serviço de uma clínica, de um processo de vacinação, ou um serviço contábil, ou mesmo advocatício, também paga ISS. Então, esses canalhas que governam o país querem dizer que quem recebe um apoio emergencial de R$600 está causando a destruição da economia do país, quando nenhum cidadão que precise vai ficar com 1 centavo na poupança.
ou vai gastar o dinheiro para fazer farra, porque R$ 600 é muito pouco para o Estado brasileiro, mas significa sobrevivência e a possibilidade do cidadão ficar isolado. O que os servidores têm a ver com isso? É que nós estamos educando, nós estamos dando segurança. Recentemente eu recebi um comunicado de um companheiro que não é da área da segurança, dizendo: Edmilson, tem muitos policiais numa jornada tão intensa e tendo contatos diretos com doentes que estão adoecendo, isso não está sendo divulgado. Como as penitenciárias, tem agentes penitenciários adoecendo, além dos presos, com certeza. Recentemente, há 2 dias, foram mais de 60 doentes aqui no Pará, dentro das penitenciárias, sendo que um presidiário e 60 e tantos são servidores públicos. Quantos médicos? Eu citei o meu primo que morreu, sendo funcionário da saúde. Quantas enfermeiras, técnicos de enfermagens, maqueiros, quantos seguranças, quantas pessoas que trabalham na limpeza dos hospitais, das clínicas, estão adoecendo e morrendo. Médicos estão morrendo. Então, nós exigimos respeito do governo e não aceitamos que tentem fazer uma caveira dos servidores públicos. Aquilo que vem sendo feito há muitos anos, que ganhou força no governo do Collor, que foi cassado. Aliás, é bom lembrar o impeachment do Collor, para que a gente perceba a necessidade de avançarmos no fora Bolsonaro e criarmos as condições de unidade de toda a esquerda, mas do povo apoiando. O povo tem que entender que nós não podemos ter um criminoso governando o país, que não tem empatia, que não tem sensibilidade e que aproveita a crise não para ajudar os pobres dos que mais necessitam, mas para destruir vidas, incentivando, inclusive, o adoecimento das pessoas. O plano, além de colocar um comitê formado por técnicos da Controladoria Geral da União e do TCU para controlar as contas de estados e municípios, porque eles dizem, vão roubar. Ora, se prefeito e governador roubar, fiscalizem, investiguem, punam, ponham na cadeia o prefeito e o governador corrupto. O que a gente vê não é isso, infelizmente, como regra. Aqui mesmo o nosso prefeito, numa cidade que tem tanta gente adoecendo e morrendo, está cassado 3 vezes em primeira instância. Nós estamos esperando que a justiça haja, precisa mais crime para caçar. O Bolsonaro, além de explicações nunca dadas sobre os 25 mil que a mulher dele recebeu do Queiroz, do envolvimento deles, família toda, com o crime de fake news, o financiamento privado de campanha contra a lei, não contabilizado, que está sendo investigado. Agora tem uma nova denúncia que o Supremo fez, e é muito grave, Beto e Paulo Rocha, tu tendo acompanhado. Sabe qual é a denúncia de anteontem? Já no Supremo Tribunal Federal, já começa a ser investigado, é que o canalha que governa o país mandou anular, e alguns generais, vendilhões da pátria, anularam alguns decretos voltados à política de proteção das fronteiras para o combate do tráfico de armas e drogas. Ou seja, até facilitando a entrada de armas contrabandeadas, esse governo está. Só que enquanto as investigações acontecem, ele continua gritando nas meios de comunicação e dizendo que ele não pode ter uma nomeação para a Polícia Federal anulada por um ministro, aí ataca o Supremo de novo, ataca o ministro. Sabe qual é a alegação dele? Porque eu sou um presidente que não responde a nenhum processo. É mentiroso. Ele, os 3 filhos dele, a mulher dele, estão envolvidos em desvio de recursos públicos, que não são roubados pelo servidor público, pelo médico, pelo professor, pelo agente comunitário de saúde. Estão sendo roubados por gente que tem muito poder. Então, eles querem fiscalizar as contas, tirando a autonomia de estados. Agora,
Eles impõem outras coisas. A privatização de empresas estatais. No Pará, Cosampa, Bampará, para o Helder receber esse apoio, que é dinheiro público, terá que aceitar a privatização de água e esgoto. Só não colocaram energia no Pará, porque já venderam a Celpa, os tucanos venderam em 1998. Eles propõem também a redução de pelo menos 10% dos incentivos fiscais. Ora, tem empresas que têm incentivos e devem continuar tendo. Por exemplo, medicamento. 80% dos insumos para produzir o medicamento no Brasil são importados. É importante ter incentivo fiscal, porque se esse insumo chega muito caro, o medicamento vai ser caro. E o que o presidente fez há um mês? Nós conseguimos anular. Aumentar em 4,5% o preço dos remédios no Brasil em plena pandemia. É um genocida. É muita vontade de matar o nosso povo pobre, porque o rico, se ele compra um remédio por R$1.000, ele pode pagar 1.200. Agora, quem é rico no Brasil? É uma minoria. Então, outra questão é a revisão dos regimes jurídicos únicos. O Paulo já era federal em 94. Quando eu tive a honra, Beto, tu ainda usavas fralda, eu já era dirigente do Sintep, já com mandato de deputado estadual, e eu tive a honra de receber do Sintep a proposta de regime jurídico único, com mais de 200 artigos. Foi uma negociação intensa para ver aprovada essa conquista para os servidores. Nós sabemos. Enriquecemos? Não. Quanto ganha um professor? Alguém que trabalha 40 anos, 35 anos, tendo graduação, pós-graduação, se aposenta no máximo bruto com 6, 7 mil reais. O piso nacional que os professores têm direitos, e vocês tanto lutam aqui no Pará, nessa pressão aí contra o governador, contra o governo, para garantir o pagamento do piso, é de 2.500 e poucos reais. É um salário maior do que o salário mínimo, mas é aviltante, porque é um piso para quem trabalha 8 horas no mínimo por dia, 200 horas de trabalho mensal. Nós sabemos que o professor não trabalha só fora, dentro de aula, de sala. Nós sabemos que professor não pode assistir novela, reunir com seus filhos, não pode ter lazer. Então, esses canalhas agridem os servidores públicos e querem congelar salário de quem ganha menos. Sabe por quê? Não tem peito para congelar dos maiores salários no serviço público, porque quem tem os grandes salários no serviço público, como ministros, juízes, delegadores, conselheiros dos tribunais de contas, esses, alguns burocratas do poder legislativo, esses têm o poder de decidir, têm o poder de punir. Aí eles querem tirar e congelar salário para prejudicar exatamente quem ganha um salário mínimo. É a maioria dos servidores públicos. Os professores de municípios pobres estão longe de ganhar o piso salarial, que é de 2.000 e poucos reais. Vão congelar como? Por quê? Para matar de fome quem está educando, quem está salvando vidas, como tu bem falaste, Beto. Outra exigência, além das mudanças no regime jurídico, porque a mudança no regime significa, entre outras coisas, eles querem congelar concursos, não chamar novos concursados, não contratar ninguém, não aumentar despesas com o servidor. Como? Se nós estamos precisando de médicos. Agora mesmo, o governador decidiu, mesmo contra o Conselho Regional de Medicina, tomou uma decisão correta, contratar 90 e tantos médicos cubanos. E tem que ser feito, qualquer prefeito ou governador que tenha o mínimo de responsabilidade, tem que enfrentar os conselhos de medicina, não porque é contra médico, ao contrário. Em momento de uma pandemia que mata tantas pessoas, tantos seres humanos, nenhum médico que levantou a mão no dia da formatura
para jurar compromisso com a vida, nenhum médico pode estar com uma posição contrária à contratação de médicos, enfermeiros e outros profissionais para a saúde. E como é então que o governo tenta, com esse plano Mansueto, que se transformou nesse PLP 149 de 2019, como ele quer impedir que os municípios e estados possam contratar? Tem outros gastos. A imposição da previdência privada. Os estados vão ter que criar as previdências paralelas para que contribua para o INSS ou contribua para o regime próprio, como é o caso aqui, no nosso caso, o IPAMB no município ou o IASEP no estado, mas também que o servidor tenha que descontar para a previdência privada. Nós não podemos aceitar. Não é? O Paulo Rocha indicou algumas coisas. Nós já fizemos estudos e já temos projetos no Congresso. A esquerda apresentou esse projeto. Quais são os projetos? Tem um artigo na Constituição que nunca foi regulamentado, que é a cobrança de impostos sobre grandes fortunas. Não é para tirar de quem ganha 5 mil, 10 mil, porque está ganhando um pouco melhor, mas não é um milionário. É para tirar dos afortunados, de quem ganha e tem patrimônio de muitos milhões de reais. Cobrar esse imposto é de fundamental importância nesse momento. Uma outra coisa, desde 1998, o Fernando Henrique Cardoso, nessa linha política de favorecer banqueiros, empresas poderosas, deixou no Brasil de cobrar impostos sobre lucros e dividendos. Isso é o paraíso para os grandes empresários. Todos os países do mundo, um dia desses eu cobrei. Vocês vivem elogiando o Trump e os Estados Unidos como sendo referência de capitalismo. Então, sem vergonhas, copiem de lá o que tem de bom. Inclusive, cobrem dos ricos, ao invés de querer tirar direito de quem já não tem, de quem está desempregado ou passando fome, ou do servidor público. Beto, nós conseguimos uma vitória. E eu tenho que dizer parabéns, Paulo, pela tua luta, que obrigou no Senado a engavetar a medida provisória 907. Eles diziam, vamos criar emprego para a juventude. Era tudo uma mentira. Criavam uma... 905. Oi? 905, Edmilson. 905. Eles queriam, só para ter uma ideia, quem está nos ouvindo, Beto, eles queriam deixar as empresas livres de pagar o FGTS, por exemplo. Ao invés de 8%, pagar só 2%. Aí, como é que eles iriam cobrir isso? Descontando do desempregado, que recebe algumas parcelas, são 5, não é, Paulo? Parcelas do seguro-desemprego, quando você está desempregado. Uma mixaria no momento de dor de um chefe de família desempregado. Eles querem descontar 7,5% para suprir o que eles estão isentando as empresas, porque a alegação deles é que as empresas têm muito gasto. Eu sei que as empresas têm, as micro e pequenas, mas eles querem não favorecer as micro e pequenas, eles querem favorecer as grandes empresas, dando para elas esse direito de não pagar impostos, de não fortalecer os fundos que viabilizam a formação profissional, o salário de desemprego, como é o caso do FGTS, que permite investimento na construção de casas populares, e vão tirar de onde? Do servidor público, do desempregado. Isso é inadmissível. Ora, taxar grandes fortunas, nisso eles não querem entrar. Aí eu digo, nem o Rodrigo e o Centrão, que agora está sendo comprado, literalmente comprado, com cargos, inclusive cargos no Ministério da Saúde, conforme toda a imprensa noticiou ontem e hoje, o presidente da República, que diz fazer a nova política, que fez o discurso na eleição, mesmo fugindo dos debates, de que ele queria combater a corrupção e a velha política do edando que se recebe, esse presidente da República está trocando apoio no Senado e na Câmara
dando cargos em ministérios estatais, DENOCs e até no Ministério da Saúde. Eles assumem isso, esse crime. Como é que vai combater essa pandemia com um bando de indicados políticos sem o critério da competência técnica, sem nenhum conhecimento sobre essa área tão importante que é a epidemiologia? Então, realmente, não podemos aceitar. Há outras formas de garantir recursos. Uma delas é cobrando, por exemplo, o IPVA de veículos de luxo. Aí, Beto, não sei se tu sabes, porque a gente sabe muito, nós somos professores, mas grande parte de nós não tem informação sobre tudo. Você sabe que tu compras uma moto e tu tens que pagar mais ou menos R$500, 600 de IPVA todo ano para continuar andando. Se tu tens um carro 1.0, tu pagas R$1.000, R$1.200. Se tu tiver um carro um pouquinho mais, digamos, poderoso, assim, com 1.600 de cilindrada, já vais pagar R$2.000 e poucos. Agora, tu sabes que quem tem jet ski, quem tem helicóptero e avião, sabe quanto paga de IPVA? 0. Então, como é que pode? O cara pode ter 10, 20 milhões para comprar um avião, ou mais do que isso, mas é desobrigado a pagar IPVA, enquanto um taxista, um cara do Uber, ou alguém que fica arriscando a vida para entregar mercadorias, alimento aí para as empresas, sem vínculo empregatício nenhum, aí precisa de uma moto ou de um carro 1.0, esse é obrigado a pagar R$1.000, R$2.000 para sustentar sua família. Sabe quanto geraria cobrar por esses veículos de luxo? Quase 5 bilhões ao ano. Então, fortunas, juros, dividendos, IPVA, só esses 3 itens nos permitiriam hoje ter algo em torno de 120 bilhões. Mas eu queria concluir, Beto, dizendo, porque a gente critica, mas nós estamos aqui, foi bom Paulo Rocha falar nisso, nós estamos mostrando solução, mas tem algo que é urgente. E aí, para os educadores, é de fundamental importância, e nós estamos fazendo esse bom combate. O Fundef, quando foi criado, deixou de repassar recursos para os estados. Mesmo depois do Fundeb criado, que atende toda a educação básica, deixou de repassar recursos, principalmente para os estados do Norte e do Nordeste. Para se ter uma ideia, meus colegas educadores que estão nos assistindo, são mais de 100 bilhões de reais hoje depositados pelo governo federal por decisão da Justiça. Só que devemos aprovar uma lei para que esse dinheiro seja desbloqueado, e eu concluo, né? Esse dinheiro seja desbloqueado e volte para quem tem direito, estados e municípios. Qual o objetivo? Pagamento do piso salarial e investimento em educação. 100 bilhões, são mais de 100 bilhões. O que está sendo feito com esse dinheiro? Está servindo para dar lucro para bancos, porque ele não pode ser usado. Eu propus, numa das minhas falas, que o presidente Rodrigo Maia colocasse esse projeto em votação. O relatório é assinado pelo JHC, um jovem deputado do PSB, me parece da Paraíba ou do Rio Grande do Norte, eu não lembro bem qual estado do Nordeste. E eu, como membro da Comissão de Educação na Câmara, participei da comissão de estudos para isso. O Matheus, do Sintep, já conversou comigo várias vezes, Edmilson, vamos pôr em votação. Quisera eu ter força para pautar a urgência e aprovar esse projeto, porque tem razão o Sintep e o movimento social. É um dinheiro que está aí, no momento de crise, um dinheiro que não pode ser gasto e pertence a estados e municípios. E ele não poderá ser gasto em outras coisas, é verdade. Mas se o dinheiro entra e alivia o caixa dos governos para pagar os educadores, o dinheiro do salário do educador pode servir para a pandemia. Então, eu queria concluir dizendo, caminhos alternativos tem. Por isso, toda a pressão, hoje, pessoal, dia 1º, dia do trabalhador, é dia de luta. Então, ninguém daqui a pouquinho descanse,
Vamos escrever para o presidente do Senado, dizer que ele é de um estado do norte. Ele não pode, no estado que está tendo o maior índice de infecção, que tem só 26 UTIs, onde o povo está morrendo sem poder ser salvo, porque só tem 26 UTIs no estado do Amapá. Como um presidente pode achar que os médicos, enfermeiros, professores, seguranças do serviço público dos hospitais podem ter salários congelados? O governo federal tem que aprovar, o Senado tem que aprovar o que foi aprovado na Câmara. O que é que foi aprovado na Câmara? Ajuda os estados sem essas contrapartidas que vão implicar em prejuízos para os servidores e para o próprio serviço público. Então, é isso. Tem uma resposta aí, Beto, daqui a pouquinho a gente aprofunda. Quando é PEC, tem que voltar, quando mudada num dos poderes. Nesse caso, como é um projeto de lei, nós corremos o risco de ver as mudanças do Senado se consolidando sem terem que voltar para a Câmara. Mas há casos, pela significação do projeto, em que volta para a Câmara, quando as mudanças obedecem profundidade, assim, são muito significativas. Nesse caso, eu acho que é possível argumentar, mas você sabe que tem todo um debate jurídico de interpretação da Constituição e dos próprios regimentos, regimento único do Congresso Nacional, aí nós vamos à luta para, se aprovado lá, derrubar na Câmara, mas se aprovado lá, a gente vai ter que derrubar na Justiça. Mas é importante que não seja aprovado no Senado e que a gente adie essa reunião, como o PT e a oposição está tentando fazer, e, mesmo adiada, ganhemos tempo para continuar a pressão e evitar esse golpe contra os direitos dos servidores públicos. Me perdoe de ter me alongado tanto, mas eu achava importante fazer esse resumão aí, porque é um resumo, apesar de ter falado muito, é um resumo das maldades que estão expressas nesse plano Mansueto, que está, de certa forma, foi melhorado e agora está piorado nessa versão aí que o Alcolumbre está querendo aprovar. Muito obrigado, Edmilson. Eu queria fazer uma seguinte consideração. Eu não estou conseguindo muito bem acompanhar as postagens que estão chegando aqui, mas tem uma série de proposições que, de qualquer maneira, a gente vai encaminhar depois por escrito para os parlamentares também, né? Algumas que estão surgindo aqui, se surgirem, que sejam do ponto de vista de posicionamentos, enfim, para que a nossa companheirada possa defender nas frentes parlamentares também. O Edmilson tocou aqui em alguns assuntos, o Paulo Rocha também respondeu muito bem aqui ao debate. Eu queria só levantar algumas questões para a gente poder já passar para o bloco final de considerações, mas também algumas provocações no debate, né? E algumas que são importantes para a nossa categoria, né, dos servidores públicos e da educação também. Primeiramente, que no estado do Pará, nós, se for considerar em relação a congelamento salarial, desde o governo não há reajuste para as categorias como um todo. O Sintep conseguiu, com muita pressão, algum nível de reajuste ano passado, e a polícia conseguiu alguma coisa esse ano também, mas com muita dificuldade. O restante dos servidores públicos do Estado não tem, desde o governo Jatene, né? Desde 2016, se não me engano, reajuste. Na prática, já estão congeladas. Essa política que querem agora legalizar, ela já vem sendo implementada em muitos municípios do Estado do Pará, não é diferente. Então, é uma luta que se segue em relação ao governo do Estado, a pressão sobre isso. Houve, no final do ano, uma reforma da Previdência que nós tivemos um enfrentamento muito grande e foi feita uma proposição, por exemplo, ao governo, que nesse período ele adiasse o início da cobrança dos 14% da alíquota para poder justamente dar tempo, né? Não teve reajuste, então adia esse início da cobrança para que as pessoas possam se organizar. Tem gente que recebia com muito esforço a sua diária, recebia com muito esforço uma hora extra, não está podendo realizar isso. Então, já tem uma limitação salarial. Muitos trabalhadores da educação estão nessa situação. E a gente propôs isso, e também houve uma proposição que foi assinada por várias entidades sindicais sobre a suspensão dos consignados nesse período, né? Que o governo pudesse suspender para que justamente desse condições de servidores públicos que não tiveram, insisto, reajuste, pudessem avançar no diálogo. Então, o debate local aqui, claro que a gente está fazendo uma discussão nacional, um enfrentamento em relação a essa proposta absurda de congelamento, de troca de relação de poder que está colocada entre o Senado e o próprio governo federal. Mas essa provocação é importante se fazer, porque a luta vai continuar. Então, a proposição do Fundef, que o Edmilson trouxe para nós, para a educação, estou colocando agora, é fundamental para que a gente possa destravar, porque o Estado do Pará, corrigindo assim pela inflação, deve chegar a 3 bilhões de reais, um recurso significativo para o Estado. Muitos municípios também receberiam um valor significativo. Esse é um ponto. Tá? Vou fazer algumas questões aqui. 2,
Nós tivemos essa semana, senador Paulo Rocha, vamos mandar até você também, não é ponto do debate, e ao Edmilson, mas que fazem parte dessas frentes de defesa também da educação, um parecer do Conselho Nacional de Educação, que impõe aos estados e municípios, praticamente impõe, porque diz que deixa à disposição dos conselhos fazer o debate, mas abrindo uma lógica da educação à distância, nós temos no estado do Pará uma limitação muito grande no processo da conexão e do espaço da internet, a dificuldade de acesso de qualidade também, e impondo o calendário para permanecer o calendário. Tem feito uma luta nacional pelo adiamento do Enem, por exemplo. Tem até um debate nacional sobre a possibilidade de adiamento das eleições gerais, inclusive, em permanência da pandemia, né? Então, a gente vai encaminhar pelo Fórum de Educação no Campo, que a gente está numa articulação, OAB, Sintep e outras entidades que estão somando essa nossa proposição de fazer o debate também no Senado, na Câmara, é importante para nós, porque o Conselho aprovou, o Conselho é um conselho golpista, que destituiu na época, em 2016, o Temer destituiu completamente os que estavam nas redes sociais. A CNTE, por exemplo, que é a nossa confederação, não participa desse conselho hoje e é completamente tomado pela iniciativa privada. Então, o interesse deles é, com certeza, manter a lógica do lucro. Essa é uma segunda questão importante para nós colocarmos. Uma terceira, rapidamente, é o seguinte. Eu fiz assim uma relação, nós temos uma bandeira histórica que nós estamos defendendo e mais do que nunca está aprovada para o povo trabalhador desse país, Paulo, de Milson, que nos estamos acompanhando, a importância da derrubada daquela PEC da morte, né, a emenda constitucional 95, que congelou os investimentos públicos nas áreas sociais, na saúde e na educação. Um dos exemplos está chegando agora já, a limitação que tem, a dificuldade, a falta de investimento que teve, por exemplo, para os ataques ao SUS que já vinham acontecendo e que se aprofundaram. Como é que está essa discussão, parlamentarmente falando, do ponto de vista político? Tem alguma possibilidade de se avançar, de se flexibilizar, de se alterar alguma coisa em relação ao que está colocado lá? E finalizando, eu fiz um cálculo rápido aqui, o governo federal destinou, logo no início da pandemia, sensível e demonstrando qual é a sua prioridade de fato, 1,2 trilhões para o setor bancário desse país. Né? Foi a proporção de preparar esses recursos para poder salvar os bancos e seus investimentos e lucros. É o setor que mais ganha. Se a gente pegar a dívida pública, a gente tem aí quase 50%, se não me engano, foram 44% do PIB, destinado só a pagamento de juros e amortização da dívida. Então, 1,2 trilhões, se a gente fosse fazer uma divisão, se a cada ano o governo federal salvasse, ressocorresse estados e municípios com esse valor de 60 bilhões, ele teria 20 anos para socorrer estados e municípios para chegar aos 1,2 trilhões que ele está dando agora, está destinando para os bancos. Se a gente pegasse os mesmos 1,2 trilhões e dividisse pelos 200 milhões de habitantes do Brasil, toda a população brasileira, nós teríamos 10 meses de ajuda de R$600 para cada cidadão brasileiro. Né? Cidadão não, até os que não são cidadãos do ponto de vista jurídico, né? As crianças, enfim. Então, para ver quais são as prioridades do governo e o discurso fácil de atacar os mais fragilizados, não que o servidor público tem suas organizações, tem seu papel, mas, infelizmente, no momento de ataques que são de várias frentes, inclusive do próprio Senado, né? Ou do próprio Supremo Tribunal Federal, autorizando algumas dessas medidas, como foi a MP 936, que o trabalhador pode negociar diretamente com o patrão, né? Então ele vai lá ter que negociar. A gente até brincou que a demissão do Moro, que aconteceu semana passada, o Moro tentando negociar com o patrão, né? Que é o Bolsonaro. E para uma brincadeira que teve nas redes sociais, que não se negocia com o patrão, não pede igualdade sem que tenha uma organização sindical para fazê-lo e organizar esse debate. Então, são vários debates que se concatenam a esse que está colocado, que são importantes a gente poder frisar. E a gente terá mais uma live na semana que vem, que aí é específica para a educação, chamando aqui, não para a educação só para todo mundo, que se interessar por financiamento, o Luiz Araújo deve contribuir, junto com o Matheus, inclusive, alguém da CNTE também, sobre a discussão do Fundeb, novo Fundeb, o processo de ataque ao Fundeb, as quedas de arrecadação que tem, fazer um debate lá para frente. Então, eu queria deixar para vocês as considerações finais também, para a gente poder se despedir, agradecer a todo mundo que participou, a live vai estar disponível no Facebook do Sintep, foi emergencial, como a gente falou, não deu tempo de preparar, de mobilizar contento, como nós gostaríamos, está sendo muito bem acompanhado, um debate muito, muito significativo, muito importante para nós, a gente vai aprofundar com vocês, esperamos que a gente tenha outro momento também, outros momentos de debate como esse, porque estão sendo bem significativos. Então, deixo aí a palavra, eu queria começar pelo Edmilson, para deixar a palavra final para o Paulo, né, Edmilson? A gente tem aí 1h14 de live, agora a gente consegue aí, cada um falar mais 10 minutinhos para a gente poder tentar encerrar, tá bom? Bacana. Vamos lá. Obrigado ao Sintep, obrigado, meu querido Beto Andrade. Obrigado, Paulo, pela oportunidade do debate. E o Paulo tem competência para discutir essa questão da negociação entre patrões e trabalhadores, porque ele já foi juiz do trabalho, não sei se todos sabem. Na época em que os trabalhadores, através dos sindicatos, podiam indicar um juiz, não era togada, o juiz classista.
né? Daqui a pouco ele responde aí. Realmente, nesse país, principalmente, você dizer que o trabalhador individualmente negocia com o patrão, ele nem vê o patrão, muito menos negocia, né? Então, Beto, uma resposta sobre aquela pergunta inicial. Fiquei em dúvida, mas já dei uma pesquisada. Como o projeto de iniciativa da Câmara, voltará para a Câmara. Tá bom? Se houver modificação, o Senado pode reunir e dizer, olha, aprovemos da Câmara. E aí o governo tem que começar o apoio aos estados. Se houver essa modificação para congelar salário de servidor por 1 ano e meio, né? 1 ano e 6 meses, né, no caso, são 18 meses, Paulo, né? Então, aí nós temos condição ainda de fazer o combate na Câmara. Mas é verdade que hoje, unindo PT, PSOL, PCdoB, PDT, PSB e Rede, que são os partidos da oposição, que outros deputados ali isolados também votam conosco. Mas partidos mesmo são esses que eu citei. Nós temos 100 e pouquinhos deputados. Não vamos conseguir reverter. Mas a pressão é grande, porque hoje tudo que tem sido votado, em alguma medida, tem que ter algum grau de consenso. Por isso, deixaram de pôr em votação o Plano Mansueto Global. E aí nós votamos um projeto que não é o ideal, mas se for aprovado hoje pelo Senado, a gente tem motivos para festejar. Porque estados e municípios não é governador e prefeito. Estados e municípios, é dinheiro para ser investido no povo, porque é dinheiro público. É bom que se diga isso. Porque o governo, ele demoniza, como se fosse passar para o governador e para o prefeito ladrão. Não. Quando um governador ou um prefeito for ladrão, que se investigue e põe na cadeia. Nenhum cidadão, nenhuma criança pode bater carteira. E é tão cruel ver criança apanhando e morrendo agredida por seguranças, às vezes, por um preto, pobre trabalhador no supermercado ou no restaurante, como a gente já viu casos assim. Mães parindo dentro da cadeia porque foi no supermercado e pegou chocolate no período da religioso em que ela queria, na Páscoa, levar para o filho 2 tabletes de chocolate. Quem não lembra disso há 2 anos atrás? Então, por que quem rouba o dinheiro público não é punido? Porque um presidente pode se envolver com milícias que matam, que roubam, porque o seu filho pode ser senador e continuar cometendo crime. Não dá para admitir. Não é? Então, mas não é esse governo, inclusive, tem moral para dizer não vamos repassar. Porque o dinheiro tem que ser fiscalizado, mas tem que ser investido no combate ao coronavírus. Né? E concluo dizendo, eu falei imposto sobre fortunas, cobrança sobre veículos de luxo, como aviões e helicópteros. Eu falei em lucros e dividendos. Tudo isso geraria mais de 100 bilhões, mas eu queria dizer outra luta que está já para ser votada e não é posta em votação, que é a questão da Lei Candir. Inclusive, não é o fim da Lei Candir, como eu gostaria. Mas o que está aprovado, que teve como relator o deputado Priante, no Pará, e eu era membro da comissão há 2 anos atrás, por exigência do Supremo Tribunal Federal, o que está aprovado vai dar a estados e municípios que exportam produtos primários ou semi-elaborados algo em torno de 40 bilhões. Não é dinheiro do governo federal para estados e municípios. É dinheiro do ICMS, eu concluo com isso. É realmente assustador. Olha um raciocínio para qualquer cidadão. Aquela senhora que tem 5 filhos e mora na terra firme, numa área alagada, ou lá no Bengui. Essa senhora tem 5 filhos, foi abandonada pelos pais da criança. Hoje, ela poderá ganhar 1.200 de auxílio emergencial. O que o governo tem feito? Dificultado, exigido até título de eleitor dessa pobre coitada. Se ela recebe esses 1.200, ela tira R$200 para pagar energia elétrica, água, R$1.000 ela for no supermercado fazer compra para alimentar os seus filhos, ela vai deixar de ICMS para o supermercado, ou se ela for na taberninha lá da Terra Firme e gastar R$1.000, R$170 é ICMS.
é imposto sobre circulação de mercadoria. Isso é importante saber. O seu José da Arambaia, que tem uma taberninha, ele tem que pagar para a Cefa, Secretaria da Fazenda do Estado, R$170 todas as vezes que ele consegue faturar R$1.000. Deu para entender? Ora, se o seu José é obrigado a pagar, e se eu quiser comprar feijão, eu sou obrigado, por R$10 de feijão, deixar R$1,70 em ICMS? Por que a Vale, as madeireiras, por que a Hidro, que aqui foi tão denunciada por nós pela poluição dos rios em Barcarena, o adoecimento das pessoas, a Vale, que retira minérios em terras indígenas, que comete um verdadeiro genocídio contra os nossos povos, ganham bilhões, são lucros de bilhões ao ano, porque elas pagam zero. Aí alguém vai dizer, Edmilson, não é zero. E eu queria dizer a vocês, é só ler a Constituição. Zero de ICMS para todos os produtos semi-elaborados ou primários. Significa a soja, o cabo de alumínio, o lingote de alumínio, a madeira, o boi que vai em pé lá para a Europa ou para a Arábia. Todos os produtos semi-elaborados ou produtos primários pagam zero de ICMS. Sabe quando a Vale pagaria imposto? Ou a Hidro pagaria imposto? Se ela pegar o lingote do alumínio e transformar, por exemplo, em filamentos para computadores, já verticalizou um pouco mais, aí deixa de ser semi-elaborado, ela vai ter que pagar imposto. Elas não querem pagar imposto. Então, a Lei Candir favorece os muito ricos, as grandes empresas exportadoras, que estão saqueando o território, usando o território para enriquecer, levando os nossos minérios sem deixar nada, só pobreza, miséria, doença. Isso é ideia e que pode ser transformada em realidade se nós tivermos um Congresso Nacional comprometido com o Brasil. E Brasil é paisagem, é arquitetura, é cultura. E nada disso existe sem povo brasileiro. E, infelizmente, dos 210 milhões de brasileiros, tem 5 que têm riqueza que somada, mais de 105 milhões de brasileiros equivale à riqueza de 5. Um deles é o dono de fábrica de cerveja, especulador financeiro. Então, como é que 5 são mais ricos, só eles, do que mais da metade do povo brasileiro? Como é que um país onde há tanta concentração de renda, os muito ricos é que são beneficiados? E os servidores públicos são colocados como inimigo da nação. Quando eu falei ontem, eu concluo com isso, num debate com o Paulo Guedes, eu não quis citar o nome dele, mas quem for ver o vídeo vai dizer assim, vai me ouvir falar. Um dos servidores que ganha mal, mas que no Brasil até inicia num patamar, que é o professor universitário, para fazer um concurso tem que ter um doutorado numa universidade. Faz um concurso, disputa nacionalmente para ser professor de uma universidade federal. O salário inicial de R$9 mil não é salário, é já incluindo as gratificações. Eu estou falando de um professor doutor. Quanto ganha o funcionário da universidade administrativa? Quanto ganha o professor do município ou do estado? Então, são os servidores públicos que estão sendo atacados por um ministro que roubou mais de 1 bilhão de fundos de pensão. Edmilson, não acusa sem prova. Qualquer cidadão, entre agora em qualquer site de procura da internet, pode ser Google, vamos divulgar Google, e vejam os processos de denúncia do Tribunal de Contas da União, alguns já investigados e aceitos pela Justiça, que transformam o nosso ministro Paulo Guedes em réu por desvio de dinheiro da aposentadoria de petroleiros, do pessoal dos Correios, da Caixa Econômica e do Banco do Brasil, dos fundos de pensão dos servidores das estatais. Criminoso Paulo Guedes, ministro de um presidente
ligado a milícias, que envergonha, inclusive, as Forças Armadas, porque até a saída dele como tenente acabou ganhando promoção e se aposentou como capitão, mas pesquisem isso. Entrem agora na internet, vejam o motivo por que ele foi aposentado compulsoriamente. Foi feito um acordo na justiça para que ele saísse do Exército, porque ele foi investigado e as perícias comprovaram que o desenho era dele. Que desenho? De uma ação que ele estava planejando para explodir bomba dentro de áreas militares. Um oficial do Exército que se diz paraquedista e nunca saltou de um avião, totalmente despreparado como militar, infelizmente foi eleito presidente da República. Nós temos alguma responsabilidade nisso. Eu só tenho a consciência limpa porque eu não apoiei esse canalha. No primeiro turno, apoiei Boulos. No segundo turno, apoiei o Haddad com muita honra na resistência ao fascismo. Agora, o povo brasileiro acreditou. É momento de dar um basta e tirarmos essa quadrilha do comando do governo. Então, a campanha pelo Fora Bolsonaro já é de fundamental importância. E, se for necessário, avançarmos para o impeachment. Parabéns ao Sintep, parabéns, Paulo, parabéns à oposição, que está nas suas diferenças, tendo empatia pelo povo e construindo unidade e aprovando projetos importantes. Quando se fala auxílio, o governo queria R$200, nós aprovamos 600. Tudo que está sendo aprovado agora é fruto de uma iniciativa dos parlamentares, inclusive da oposição, e principalmente da oposição. Então, vamos à luta, até a vitória. Muito obrigado, companheiros e companheiras. Parabéns pelo 1º de maio. Temos motivos para festejar, porque a esperança no futuro justo e feliz é motivo de festejo, mas temos motivo também para estarmos muito tristes pelas perdas que estão ocorrendo por irresponsabilidade, em grande medida. Ninguém inventou assim o vírus, ninguém é culpado pela pandemia, mas é culpado quando faz de conta que ela não existe e diz, e daí? E o povo adoece e morre. Um abraço. Obrigado, Gilson. Agora vamos passar diretamente ao senador Paulo Rocha. Suas considerações. É rápido. Eu acho que é fundamental aí o nosso sindicato, o pessoal da organização de baixo, repetir isso que o Edmilson falou por último, de que tudo que está sendo aprovado no Congresso é de iniciativa das bancadas populares de oposição, principalmente esse negócio da renda mínima, que o governador, o presidente queria 200, e foi obra da oposição, que fez chegar a 600. Aí, nós tínhamos, inclusive, propostas que eram de salário mínimo, mas você sabe como é. No processo da negociação, acabamos conseguindo aprovar R$600. E isso é conquista nossa, da oposição. Inclusive, o presidente, esperto como ele é, está tentando capitalizar perante aqueles desinformados. Beto, eu queria repetir aquilo que eu disse no início, na minha avaliação inicial, de que todas as iniciativas institucionais, legislativas, nós já fizemos a oposição para ir ao encontro destes problemas. Inclusive, aquilo que tu levantou da educação, o caso do adiamento do Enem, etc. Tem tudo projetos aqui. Só que os caras não priorizam esse processo. Tem projetos que ajudam a manutenção do emprego. Agora mesmo nós entramos com um decreto legislativo, eu e o senador lá, Jean Paul, uma espécie de segurança para não mexer nos direitos do funcionalismo público. Eu próprio fiz um projeto de lei, eu e o Paim, senador nosso, de ampliar o período do seguro-desemprego, em vez de ser só 4, 5 meses, duplicar, passar para 1 ano. Iniciativa aí do tipo
projeto de lei pela minha experiência aí da agricultura familiar, do movimento sindical rural aí, nós também fizemos uma emenda para usar fundos para incentivar a agricultura familiar na produção de alimentos e os governos, quer seja município, quer seja estado, comprar estes produtos para distribuir já para aqueles que já estão passando necessidade, etc. Então, tem projetos aqui para tudo, das nossas iniciativas. PT, PSOL, enfim, esses e PCdoB, PDT, o PSB tem aderido, a rede, etc, etc. Então, essa ideia de construir também uma frente vai, Beto, ao encontro que você sabe aqui, conhece aqui, aquela tal da correlação de força na luta, aqui no Congresso ela é prioritária. Infelizmente, os caras têm maioria, não é? Só para te ter uma ideia, aqui a esquerda no Senado, o PSOL perdeu seu senador, o PCdoB perdeu seu senador, etc, etc. Então, estamos muito reduzidos. A correlação de força aqui é diferente, inclusive, lá da Câmara Federal. Então, é lógico que a gente precisa da pressão popular, da chamada pressão popular, para poder ajudar a gente a ver se muda a correlação de força aqui. Infelizmente, nós estamos num momento em baixa mobilização popular, ainda mais agora com a crise do coronavírus. Então, a gente entra essa capacidade de, na pressão, negociar, conversar, etc., a gente tem logrado alguns ganhos, né? Infelizmente, o governo federal acaba claudicando no cumprimento da lei ou até esperamos que ele não vete algumas coisas que a gente conseguir passar aí neste projeto. Bom, Edmilson, com certeza as mudanças que nós estamos pretendendo fazer aqui neste projeto, ele vai ser obrigado a voltar para a Câmara, né? E aí, então, o que eu queria colocar ao final, que nós temos que ter um instrumento da mobilização popular e da pressão na mão dos trabalhadores, principalmente os setores mais organizados, como são as centrais, no caso aí o funcionalismo público, é bem organizado a nível de Brasil. Então, eu queria deixar, por último, que é fundamental essa pressão para ajudar a gente aqui a processar. Só para vocês terem uma ideia, como eu tenho relação, vocês sabem que eu venho lá da direção da CUT, tanto da CUT Nacional quanto da CUT do Estado, eu tenho muita relação aqui, o meu mandato acaba mantendo essa relação. E para a gente derrubar a 905, nós nos valemos dessa articulação e de pressão, etc, etc. Então, eu vou deixar aqui um mapa para você, e eu vou dizer nomes, porque são nomes públicos e que não tem problema de eu dizer o nome dessa questão aqui, guardando a relação ética aqui interna no parlamento. Mas as principais bancadas que definem as coisas aqui no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, mas principalmente aqui no Senado, essa que eu vou te dizer, é fundamental a pressão, não só nos senadores individualmente de cada estado, mas nos líderes de bancada, né? Que isso funciona também, e muito. O PMDB é a maior bancada, tem 13 senadores. Então, o líder é Eduardo Braga, nosso vizinho aí. Paraense que foi governador. Lá do Amazonas. Então, articular o funcionalismo lá e as suas organizações a pressionar esses líderes. Nada melhor do que a base do Estado pressionar o cara do Estado, né? Naquele tempo, quando a gente fazia o movimento sindical, que a gente queria construir no movimento sindical, a gente dizia o seguinte: nós temos que fazer a água
para bater na bunda do pelego para ver se ele se levanta da cadeira. Lembra, Edmilson? Então é isso, é fazer água na base do cara. Mas só fazia isso que tinha colhão roxo, né? A segunda bancada é o Podemos. 11 senadores. É o Álvaro Dias, do Paraná. Ai, meu Deus. Meter bronca lá no Paraná. A outra bancada maior são PSD. Esse está muito próximo da gente. O líder, né? O Otto, que é lá da Bahia. Mas, de qualquer maneira, é uma bancada grande, 9 senadores. Depois O problema, Paulo, que o PSD está conversando com o Bolsonaro, que participa do Centrão, né? Negociando o cargo. Ele, o líder, é muito próximo de nós. O presidente lá, o Kassab, é que estão negociando lá. Estou falando aqui do Senado. Sim. Líder do PSDB. Tem 8 senadores. Roberto Rocha, nosso vizinho aí do Maranhão. Sim. Depois vem 3 bancadas que são iguais. 6, que é PP, Ciro Nogueira, do Piauí, o DEM, Rodrigo Pacheco, de Minas Gerais, e o PT, que é o Rogério, do Sergipe. Essas são as bancadas que definem o jogo e a decisão aqui. Os outros são bancadas pequenas que deixam para cada estado pressionar os seus senadores individualmente. Mas eu acho que é fundamental a pressão em cima desses líderes e dessas bancadas que definem o jogo aqui. E Paulo e Beto, só uma informação mais. Há uma comissão especial que já aprovou o relatório do Fundeb. Não sei se todos lembram. A lei do Fundeb ela é temporária. É uma lei... Não está na Constituição. Nós vamos agora constitucionalizá-la para tornar permanente. Então, ela só vai até o final do ano. Em janeiro, se não tivermos mais a lei do Fundeb, como será para manter as redes municipais e estaduais de ensino básico, né? Então, é de fundamental importância. Nesse caso aí, o problema é com o governo. Por quê? A relatora é do DEM, tem apoio do Rodrigo Maia. O presidente é um deputado do Podemos, lá da Bahia, o Bacelar. Mas é um camarada muito bom, porque o Podemos sofre essa contradição. Hoje, particularmente no Senado, o partido do Dias, do Álvaro Dias, lavajatista, é o camarada que, muito nessa linha do... Estão preparando o Podemos para filiar o Moro ser candidato a presidente via o Podemos. E é um discurso nojento contra a esquerda, vinculando a esquerda, como todo mundo fosse corrupto. Eles pegam essa coisa para tentar dizer que eles representam a luta da boa política, né, contra a velha política, que nós vimos aí, né? O próprio Moro... Esse aí é o pessoal que usa mais a hipocrisia, porque pensa em corrupção se não foi lá do Álvaro Dias. E o Moro mesmo agora sai denunciando o Bolsonaro, mas está tendo agora que se explicar, porque ele acobertou um bando de atos ilícitos, né? E o fundo do que eles queriam fazer usando o dinheiro lá da Petrobras para fazer o fundo. Isso. Só para me concluir, Beto, é o seguinte: essa questão destas leis, eu te digo, tem aqui todas elas, inclusive essa de quebrar o tal da PEC do fim do mundo, que nós apelidamos, que é o limite de desgastes. Tem lei para tirar a educação, tem lei para tirar a saúde. Só para te ter uma ideia, nesse período, desde o Temer para cá, quando foi aprovada, tiraram 22 bi do SUS, que esse dinheiro está fazendo falta agora no combate a criar infraestrutura para o SUS poder ter
capacidade de combater. Então, tem projetos aqui para isso. Qual é a minha sugestão, Beto? É articulado aí a nível nacional. Eu acho que depois, aí eu posso ficar responsável pela bancada do PT, para me encaminhar dentro da bancada, tanto do Senado quanto da Câmara, e o Edmilson também, com as outras relações lá, quer dizer o seguinte: eu acho que nós temos que listar todas essas leis que tem aqui, que interessam a educação, que interessa a saúde, que interessa o financiamento de políticas públicas de inclusão social, que a gente liste para a gente brigar no Colégio de Líderes para priorizar isso e levar a voto este processo aí. Perfeito. No mais, parabéns. Parabéns aí pela iniciativa. No mais, Beto. parabéns pela iniciativa. Contem com a gente. Estamos firmes aqui. Primeiro na resistência, e à medida que tem uma brecha, a gente avança nas lutas aqui, nas conquistas. Agradecer aí ao senador Paulo Rocha pela contribuição. Muito obrigado pelo posicionamento também no Senado. Fundamental que a gente possa fortalecer essa frente de luta de esquerda, de defesa dos direitos do povo trabalhador, defesa da educação pública, defesa da saúde pública tão necessária agora, né? Agradecer ao Edmilson, sempre aí com muita contribuição a dar também. E é um momento tá muito dinâmico tudo, a gente tem percebido isso. Por isso que eu insisto, a nossa live acabou sendo um pouco feita com muita pressa, mas porque a dinâmica mesmo não está permitindo que a gente também possa, né, demorar muito para dar resposta a algumas coisas. Eu queria agradecer por ter... Fomos bem rápido, quase 2 horas. Foi bom, mas foi bom. Solicito ao senador Paulo Rocha, ao deputado federal Edmilson Rodrigues, por terem se disposto nesse dia 1º de maio, é simbólico para nós também, dia de luta da classe trabalhadora, e o SINTEP vai estar aí, a frente de luta, estamos na articulação com o Fórum de Entidades Sindicais do Pará, na articulação com as centrais sindicais, né? Hoje teve o 1º de maio unificado, com divergência sempre que a gente tem nossos debates, se Fernando Henrique participava, se não sei quem participava, mas é um debate da nossa democracia, e da democracia, inclusive da esquerda, como ela entende. E eu queria deixar aqui só para a nossa categoria aqui o convite, né? A gente vai ter na terça-feira, só vou confirmar direitinho o horário, que deve ser, se não me engano, 17 horas. Vai ser o companheiro Luiz Araújo com o Matheus Ferreira, do Sintep. Se eu não me engano, também vai ter alguém da Sintel, estou confirmando aqui, o debate sobre o Fundeb, os impactos da crise no Fundeb, que já é importante, e o que tem pela frente para o Fundeb, que é o próximo passo que o Edmilson colocou aqui sobre a votação que tem aí, a necessidade de torná-lo perene, porque no final desse ano acaba os 10 anos de vigência e a gente sabe que isso é um prejuízo enorme para a educação pública. Força aos trabalhadores e trabalhadoras desse país, força aos trabalhadores e trabalhadoras desse estado, força à minha população que ela me deu, que está também procurando pelo seu prefeito ainda, Edmilson, força aos de Belém, que estão aí também na luta procurando, mas a gente está aqui num momento de muita solidariedade e de, com certeza, dar as mãos nesse sentido de fortalecer nossa luta. Obrigado, o CITEP agradece, vamos seguir aí com coragem, viu? Vamos seguir lutando. Obrigadão. Grande abraço. Tchau. Obrigado. Força. Edmilson, a gente não pode dizer que depois